Em 1 Reis 18:30, fala do profeta Elias. Mas antes de nós entrarmos sobre o profeta Elias, temos que voltar um pouco à história. Temos que ir lá para o reinado de Salomão. Salomão, filho de Davi, ele assume o trono davídico. Ele dá prosseguidade ao reinado do seu pai Davi. Salomão, ele começa reinando muito bem. Ele faz uma oferenda a Deus, ao ponto do próprio Deus descer na terra e perguntar: Salomão, o que queres que eu te faça? E a Bíblia diz que Salomão pede sabedoria para poder governar aquela nação. Deus, porém, não dá só sabedoria, mas também dá muitas riquezas para Salomão, ao ponto dele ser o homem mais rico da face da terra até hoje. Salomão, então, ele começa o seu reinado. Ele começa a fazer várias alianças. Salomão, ele faz 700 alianças com 700 reinos. Ele se casa 700 vezes, porque para ter uma aliança era necessário o rei casar-se com a filha do outro rei. Assim era colocada uma aliança entre os reinados. Mas Salomão, além das 700 mulheres, ele tinha mais 300 servas do seu harém pessoal. O erro de Salomão foi que Salomão, ele deixou-se influenciar por essas mulheres, ao ponto de adorar outros deuses. Então Salomão morre, e um filho por nome de Roboão assume o trono. Roboão é um homem que não tem sabedoria, é um homem que começa a maltratar todo o povo de Deus. Então se levanta um general por nome de Jeroboão. Jeroboão então se levanta e começa uma disputa das 12 tribos, aonde há a primeira divisão feita. As 12 dividem-se em 10 para um lado e 2 para o outro. Você observa que o reinado de Roboão, ele fica com Judá e Benjamim. Ele começa a reinar no reino do sul, aonde a capital é Judá. Do outro lado tem Jeroboão, que ele consegue reinar sobre Israel. As 10 tribos seguem ele. E aí começa um declínio espiritual na vida da nação de Israel, porque toda divisão no reino de Deus traz declínio espiritual. Quem está comigo, diga amém. Então você observa que agora este homem que separou as nações, esses 2 reis agora, vai se passando muito tempo. Então levanta-se um homem por nome de Acabe. Acabe, ele começa a reinar sobre Israel. É o 6º rei a reinar sobre esse povo. Então Acabe, ele começa bem também, começa a fazer alianças. Ele começa a fazer alianças que vai trazer paz para Israel. Uma dessas alianças, ele se casa com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, ela adorava outros deuses. Ela cultuava um deus chamado Baal. Ela cultuava o deus chamado Ázera. Jezabel, ela era uma mulher idólatra. Mas mesmo assim Acabe fez a aliança e casou-se com essa mulher. O problema não foi Acabe casar-se com ela. O problema foi Acabe ser influenciado em adorar outros deuses. A minha pergunta para nós nessa noite é: será que tem algo nos influenciando a adorar outros deuses? E quando eu falo outros deuses, não pense só em entidade. Estou falando outros deuses, pode ser um emprego, pode ser uma amizade, pode ser a sua vida, pode ser um veículo. Será que tem me influenciado a eu deixar Deus em segundo plano, em terceiro plano? Então, esta mulher, além de adorar outros deuses, ela se levanta e começa a perseguir o povo de Israel. Ela começa a perseguir os profetas do Senhor. Ela começa a matar os profetas do Senhor. E eu tenho muita pena das pessoas que tentam destruir o homem e a mulher de Deus. Porque Deus sempre está cuidando, Deus sempre está protegendo, Deus sempre está ali dando um escape para o povo dele, para o povo do Senhor. Então Jezabel, por ela perseguir o profeta do Senhor, ou os profetas do Senhor, a morte dela é trágica. Ela é lançada de uma janela, e quando ela cai ao chão morta, os cachorros começam a comer a carne daquela mulher. Deixa eu te falar algo. Não importa quem está te perseguindo, se você entender que você é um servo e uma serva do Senhor, Deus vai te dar escape.
Então Deus levanta um homem por nome de Obadias. Obadias, ele é levantado para proteger 100 profetas. Obadias agora esconde 50 profetas numa caverna e 50 profetas em outra caverna. E Obadias começa a sustentar aqueles 100 profetas. Obadias começa a gastar os seus recursos. Esse Obadias é o Obadias que você vai ver na entrelinhas na história da viúva que tinha um azeite na sua casa. Esse Obadias é aquele homem daquela mulher que ia ter que vender os filhos para pagar a dívida que o seu marido Obadias fez por conta dos profetas do Senhor. Então esta mulher, essa viúva, procura o sucessor de Elias, procura Eliseu. Então ao procurar Eliseu, Eliseu pergunta: o que tu tem na tua casa? Ela diz: eu tenho só um pouco de azeite. Então o profeta dá uma direção para ela: vai nas casas e pede vasilhas, mas não pede pouca, pede muitas. E assim a mulher fez. Ela conseguiu muitas vasilhas e quando trouxe para a sua casa, ela começou a derramar o seu pouquinho de azeite. E o pouquinho de azeite começou a encher todas as vasilhas ao ponto dela poder pagar a sua dívida e sobrar azeite até o final da vida dela. Por quê? Porque Deus não deve nada para ninguém. O marido dela semeou nos 100 profetas, e não tem como Deus deixar uma pessoa desamparada, uma vez que essa pessoa serve ao reino de Deus. Deixa eu te falar, não importa o pouco que você tem, se o pouco que você tem é colocado na mão do Senhor, a multiplicação. Aleluias, aleluias, meu Deus. Vamos lá, então você vai ver que Deus não deve nada para ninguém. Você vai ver que a Bíblia diz que quando você dá um copo de água, ainda mais se for água de coco, para o profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Todavia, a forma que você dá, o Anderson bem explicou, determina muita coisa. Porque você pode dar um copo de água e não receber galardão de profeta, porque você não trata a pessoa como profeta do Senhor. E a Bíblia diz: crê nos seus profetas e prosperarão. E aqui nós observamos que isso é importante, porque Deus não deve nada. Você vai ver Jesus ele começa a pregar na Galiléia. Ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, me empresta o teu barco. Irmão Carlos, ele fala assim: Pedro, empresta o teu barco. Pedro vai e empresta o barco para Jesus. Jesus começa a pregar, começa a ensinar, e o tempo vai passando. Quando o Senhor acaba de pregar, já é quase meio-dia, ele pergunta: Pedro, o que foi que tu pescou? E Pedro baixou a cabeça e disse: Senhor, eu não pesquei nada. Então vai, lança a rede ao lado direito. Então Pedro assim fez, e você observa que Pedro teve a maior pesca da sua vida, só porque ele emprestou o barco para Jesus. Então quando você empresta algo para Deus, Deus vai te dar 100 vezes mais. Lembra daquela mulher que tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite junto com seu filho? Chega o profeta na casa dele, chega Eliseu e fala assim: o que tu tens aí? Ela começa a contar a história e fala assim: eu tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Eu vou fazer o alimento para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morrer. Aí o profeta diz: faz como tu falaste, porém entrega primeiro para mim. E quando você entrega o melhor que você tem para o homem de Deus, para Deus, o milagre acontece. O profeta comeu, a família comeu, e quando ela voltou para a cozinha, ainda tinha azeite, ainda tinha farinha, e o profeta disse: o azeite e a farinha não vai faltar, até voltar a chover nessa cidade. Quem está comigo? Deus está dizendo que o azeite e a farinha não vai faltar na tua casa, se você der a melhor parte para o Senhor. Diga assim: eu recebo essa palavra.
Aleluia, é a honra que Deus dá. Mas além desses 100 profetas escondidos por Obadias, existia 7.000 profetas que Deus escondeu, que Deus protegeu. E desses 7.000 profetas, Deus decide levantar um homem por nome de Elias. Elias era conhecido como profeta dos leões, ou profeta do fogo. Elias, ele é chamado com a incumbência de representar Deus como embaixador de Deus sobre aquela nação que estava dividida, estava confusa. Elias, entre os 7.000, ele aceita o desafio. Tem muita gente que acha que não foi Deus que chamou. Deixa eu falar algo na tua vida. Entre a multidão que existe nesse imenso Brasil, Deus olhou para você e te escolheu. Deus te escolheu. Por quê? Porque você é bonito? Não. Porque você é inteligente? Não. Porque você achou graça aos olhos do Senhor. E Ele te chamou, Elias, para você se posicionar. Então, quando Elias, ele é chamado, Elias se posiciona, porque Deus, ele se agrada de pessoas que se posicionam. Eu já falei isso aqui, uma pessoa que não se posiciona, ela está se posicionando por não se posicionar. Então o homem de Deus tem que se posicionar na direção que Deus quer. E a direção que Deus quer já está aqui na palavra do Senhor. É essa direção que Deus quer que você se posicione. Está comigo, diga amém. Elias é aquele homem que em 1 Reis, capítulo 17, versículo, parte B, do versículo 1, ele vai dizer o seguinte: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, o rei: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Elias tinha intimidade com o Senhor. Eu creio que você também tem intimidade com o Senhor. Amém? Quem aqui tem intimidade com o Senhor? Se você não tem, a partir de você vai começar a ter. Porque se você deixar Deus manifestar a sua presença na sua vida, Deus vai te dar uma fome tão grande da palavra dele, que você já vai acordar pegando a tua Bíblia, seja digital ou seja no papel. Deus vai fazer você ter um anseio tão grande por ele, ao ponto de você deixar aquilo que você mais gosta para poder buscar a face do Senhor. Então Elias está dizendo aqui: cuja face estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Tiago 5,16 vai dizer o seguinte: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias se posicionou, Elias orou, e por 3 anos e meio não caiu nenhum orvalho naquela cidade. 3 anos e meio ele fala: segundo a minha palavra. E eu fiquei pensando, será que Elias se achava o tal? É porque Elias sabia que a palavra do Senhor já estava dentro dele. Então quando ele estava falando, era Deus falando através dele. Quem está comigo? Quando você abrir a boca para orar, é Deus falando através de você. E o texto vai dizer que eu e você somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. E o embaixador, ele é um representante daquele país, daquela nação. E a nossa nação é a nação celestial, aonde existe um rei que está num trono, está sob o controle de nossas vidas e de tudo que nos rodeia. Aleluia. Então Elias ora, não chove. Acabe fica desesperado, mas mesmo assim Acabe não dá o braço a torcer, porque estava sendo influenciada por Jezabel. Se fosse na linguagem de hoje, Jota, seria Acabe ou Canoa ou Titanic. Então mesmo Acabe vendo os feitos de Deus, ele não queria seguir a Deus, mas sim seguir a influência de uma mulher que adorava outros deuses. O inverso também pode acontecer. Então Elias, ele se posiciona, e toda vez que eu e você a gente se posiciona, Deus manifesta a sua presença. Lembra de Davi? Davi estava lá de boa, cuidando das ovelhas do seu pai.
Mas então Deus chama ele é ungido rei. Mas aparece um filisteu, de uma estatura alta, experimentado em guerra. E esse filisteu começa a afrontar por 40 dias o povo de Israel, e não tem um que se posicione em favor de Deus. Mas o homem, mesmo que o povo olhe e diga que ele não tem capacidade, mas quando ele se posiciona, Deus o capacita. Então Deus se manifesta e diz: por um menino, esse homem grande vai ser morto. Por que, pregador? Porque Davi se posicionou. Quem é esse incircunciso que afronta o Deus vivo de Israel? Quando eu e você se posicionar naquilo que Deus quer, Deus manifesta o seu poder em você. Você fala assim: uau, eu estou fazendo isso? Sim, você está fazendo isso. Por quê? Porque o poder de Deus vai manifestar em você. Diga assim: eu tenho. Diga com mais fé: eu tenho o poder de Deus na minha vida. Só quem crê aplaude o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Pois bem, então essa multidão, Deus escolheu você. Sinta-se privilegiado de fazer parte de algo fenomenal, que é implantar o reino de Deus aqui nessa terra. Se você entender o privilégio que eu e você temos, um privilégio que os anjos queriam ter, mas não tem, porque Deus achou graça em você, para poder pregar as boas novas, pregar o amor de Deus, pregar a salvação, a restauração, a libertação, a cura do Senhor. Você tem esse privilégio. Então bata-se no peito: eu tenho o privilégio de servir a Deus. Quando nós entendemos isso, toda a tempestade vira brisa, todo problema vira treinamento, todo deserto vira uma aventura. Mas se eu não entender isso, eu vou achar que os problemas vieram para me derrubar, eu vou achar que o deserto veio para acabar comigo. E não é isso que Deus quer. Deus quer te elevar, como diz um certo jogador, quer te levar para um outro patamar do reino de Deus. E o tempo é hoje, o tempo é agora, onde Deus quer te levar. A pergunta é: quem quer ir para outro patamar? Deus vai exigir algo da tua parte, porque Deus não trabalha sem o agir do homem. É necessária uma posição, uma atitude para que Deus possa agir em favor daquela pessoa. Aleluia, glória a Deus. Nessa noite quero trazer uma mensagem intitulada: consertando o altar de Deus. Pode colocar a imagem lá: consertando o altar de Deus. Essa vai ser a mensagem. Você que está anotando, está aí no slide. Quando fala a palavra altar, em hebraico é misbeah. Misbeah é composta de 4 letras hebraicas. A primeira letra é Merilah, que significa perdão. A segunda letra é Zerut, que significa direito. A terceira letra é Berehah, que significa bênção. E a quarta letra é Raim, que significa vida. Deus está dizendo que o altar, você vai ter a bênção, você vai ter vida, você vai ter direito sobre o altar, porque o altar simboliza isso. O altar simboliza o perdão de Deus em nossas vidas. E quando fala em sacrifício, sacrifício fala de aproximação. Então quando você sacrifica, há uma aproximação de Deus e você. E tudo isso acontece, o perdão, o direito, a bênção e a vida, tudo isso acontece no altar do Senhor. Mas é necessário consertar o altar. E o primeiro passo para consertar o altar é reconhecer que o altar precisa de conserto. É aqui que tem imagem, Davi. O altar precisa de conserto. Quantos aqui precisam consertar o altar?
eu sou o primeiro. Todo dia, querido, eu tenho que consertar esse altar. Todo santo dia. Porque somos homens, mulheres, seres humanos com limitações, com fraquezas. Então é nessa todo dia, dobrar o joelho no chão, dizer: Senhor, me ajuda, porque eu quero estar com o altar consertado, para poder descer fogo do Senhor sobre a minha vida. Então Elias, ele marca uma disputa. Elias, ele desafia, fala: Acabe, eu quero fazer um desafio para os teus profetas, os profetas de Jezabel. E o local de encontro vai ser no Monte Carmelo, o monte da decisão. Então se levanta 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Ázara. Vão para o monte, é divulgado, vai para outdoor, vai para a internet, rede social, vai para a rádio, carro-som, começa a anunciar o grande desafio. Então naquele dia marcado, está toda a multidão de Israel naquele monte. Está apenas Elias e os 850 profetas de Baal e Ázara. Elias poderia pensar: oh, isso é covardia, eu estou sozinho. Lá é 850, aqui só é eu. Mas Elias sabia a quem ele servia, porque um com Deus é a maioria. Você com Deus, você é a maioria. 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não será. Está na palavra de Deus. Então Elias sabia que ele estava servindo, ele não estava com medo. Então ele fala: está aqui a multidão, está aí vocês começam a fazer o sacrifício. E a Bíblia diz que eles começaram a fazer sacrifício, começaram a matar animais, e se cortava e cantava, mas Baal não respondia, Asa não respondia. Elias começou a zombar, começou a brincar, porque Elias sabia que Baal tinha olhos, mas não via, tinha boca, mas não falava, tinha ouvido, mas não ouvia, tinha pé, mas não andava. Elias ficou despreocupado, porque sabia que Baal não poderia mandar fogo do céu, porque Baal está morto. Então eles começam, da meio-dia e nada acontece na vida deles. Então chega a vez do profeta Elias. Elias sabe que o altar, onde está sendo feito sacrifício, está com problema, precisa ser consertado. Lembra de Davi? Davi estava com o altar quebrado. Davi, ele adulterou. Davi, ele matou o seu general para ficar com a sua mulher, Betseba. Deus levanta o profeta Natan, repreende Davi. Davi estava com o altar quebrado, Jordana, quebrado. Então Davi, ele se arrepende, porque todo homem segundo o coração de Deus é um homem que se arrepende diariamente e sabe que a misericórdia do Senhor está sobre ele todo santo dia. Porque Deus não está atrás de Superman e nem Supergirl. Deus está atrás de homens e mulheres que estejam dispostos a reconhecer que precisa de um Deus que perdoa. Diga assim: meu Deus, Ele perdoa. Aleluia. Tem muitas pessoas que não conseguem receber o perdão de Deus, porque se acham indignas. Deus te fala algo para você: o perdão de Deus é para todos aqueles que o buscam e recebem. O que eu faço? Receba. O que eu faço? Se arrependa. Então Davi se arrependeu. Lembra de Isaías? Eu já preguei aqui. Isaías estava com o altar quebrado aqui, ó, na língua. E era uma língua que falava demais, falava mal de todo mundo, falava mal do pastor, meu Deus, falava mal da célula,
falava mal da sua casa, falava mal do seu emprego, metia a língua. Mas Isaías reconheceu. Então Isaías teve o altar consertado. Lembra de Pedro, Pedrão? Pedrão também foi a mesma coisa, irmã Vânia. Foi o que Pedrão fez. Pedrão andou com Jesus, viu milagres de Jesus, mas depois que ele negou Jesus, ele voltou a pescar a vida de antes. Então o Senhor aparece para ajudar esse altar a ser restaurado. E vem a seguinte pergunta, porque o altar é restaurado através de pergunta. Deus pergunta para você, e você vai responder sinceramente ou não. Assim como foi com Jacó. Qual é o teu nome? É Esaú ou é Jacó? Não, é Jacó. Então agora vai ser Israel. Então Pedro chega até Jesus e o Senhor fala assim: ei, tu me amas, Pedro? E Pedro: Senhor, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. E por 3 vezes o Senhor pergunta isso para Pedro, porque era necessário ele perguntar para que Pedro tivesse o altar consertado. E uma vez que Pedro reconhece e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Pedro está dizendo o seguinte: Senhor, tu sondas os corações, e o Senhor está sondando o meu coração agora, e o Senhor sabe que eu estou arrependido. Então naquele momento o altar de Pedro foi restaurado. Deus falou assim: agora faz aquilo que eu te mandei, apacenta as minhas ovelhas. Aleluias, aleluias, aleluias. Sansão foi a mesma coisa. Sansão começou muito bem, se envolveu com uma pessoa errada, perdeu o propósito, perdeu as forças. E o que aconteceu com Sansão? Sansão serviu de palhaço para os outros, ficou cego, sem visão. Mas Sansão sabia que o altar estava quebrado. Sansão sabia que precisava de conserto. Então ele clama a Deus, e Deus responde, devolve a força para ele. E Sansão destrói uma multidão de filisteus. Quem está comigo? Aleluias. Então consertar o altar, temos que consertar o altar. Por isso que é estranho quando uma pessoa ela fala assim: eu estou com o altar consertado, mas eu não consigo perdoar o meu irmão. Eu sinto muito te dizer, o seu altar não está consertado. Porque se você não consegue perdoar o seu irmão, que altar é esse? Que fogo é esse que está descendo sobre esse altar? Porque o fogo de Deus consome os nossos desejos carnais. Aquilo que era difícil de perdoar, você começa a perdoar mais fácil. Você começa a amar mais. Você começa a dar mais. Você começa a servir mais. Porque o seu altar está consertado. E a pergunta agora é: como consertar o altar? Primeiro passo é reconhecer que o altar precisa de conserto. O segundo passo é como consertar o altar. Aí Paulo vai dizer algo interessante em Romanos capítulo 12, versículo 1. Ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, é o vosso culto racional. Você sabe o que está fazendo. O sacrifício aqui agora não é mais de animais, agora somos nós o sacrifício. Então aqui, como consertar? Elias, ele vai saber que é necessário esse altar ser consertado. Então o primeiro passo a ser feito é o que? Eu reconheci. Como consertar? Eu tenho que organizar, botar em ordem. Bem sabemos que os altares eram feitos com pedras, e aí era colocado o animal, o sacrifício. Então Elias verificou que o altar estava quebrado. Então ele fala: a primeira coisa que eu vou fazer é botar em ordem esse altar. Tem pessoas que querem botar em ordem a sua casa, sem botar em ordem você mesmo. A primeira pessoa a ficar em ordem
a colocar em ordem é você, depois a tua casa. Como você vai organizar a tua casa se você não está organizado? Amém? Então, ele faz o quê? Então Elias, ele observa que o altar está quebrado, e o altar quebrado não tem fogo. O altar quebrado é sacrifício em vão. Elias sabia que o primeiro passo que ele fez era botar em ordem o altar do Senhor, era botar em ordem o altar, e o altar eram feitos com 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Elias estava se colocando na brecha pelas 12 tribos de Israel. É por isso que Deus procura, irmã Nilva, intercessores, homens e mulheres se coloquem na brecha, em favor de alguém, em favor de um povo, em favor de uma família. Então ele começa, creio eu que ele estava orando, dizendo: Senhor, eu estou consertando o altar está bagunçado, o altar não tem mais a tua presença, porque está tudo desalinhado. Senhor, eu vou consertar esse altar, e eu vou botar em ordem. Meu Deus. Então Elias coloca o altar em ordem, e quando ele coloca esse altar em ordem, porque ele sabe que Deus vai se manifestar na fraqueza do homem. Eu nunca vi Deus se manifestar, Edinaldo, numa pessoa que está bem. Como é que você está? Eu estou bem. Você quer ajuda? Não precisa. Eu sou o bambambam. Deus não vai manifestar o seu poder, porque Paulo vai dizer o quê? Que o poder do Senhor se manifesta em nossas fraquezas. Deus sabe, meu irmão, da tua limitação, da sua limitação. Deus quer só que você reconheça que você precisa dele, e que você sem ele não é nada. Nós sem Deus não somos nada. Vamos avançar. Então agora Elias sabe que além de organizar o altar, ele tem que se humilhar, se ajoelhar. Elias, ele reconhece que precisa se humilhar perante a face do Senhor, do Eterno. Aí em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é um texto que vocês conhecem, que vai dizer assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, meu Pai, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Então ele começa a clamar, ele reconhece a sua limitação, e ele sabe que o céu não está um céu de bronze, o céu está rasgado sobre essa igreja, e Deus vai esperar um clamor seu para poder perdoar e sarar a vossa terra. Aleluia. Elias está ali, Elias clama, Elias se humilha, Elias está ali. Então vem uma direção de Deus. Então Elias fala assim: ei, eu estou aqui botando a minha vida em jogo, a minha cabeça em jogo. Eu preciso algo de vocês, povo de Deus. Vocês estão divididos, mas eu quero pedir algo para vocês. O quê? Eu preciso de água. Lembra que a oração do profeta Elias foi para não chover? Não foi isso? 3 anos e meio sem chover. Então o que era raro naquele tempo era água, algo valioso. E tudo que é valioso tem que ser colocado no altar do Senhor. Aleluia. Então ele pede a água, e vem aproximadamente 12 litros de água. E o povo pode pensar:
Essa água é para o profeta, porque está quente, já é meio-dia, já é tarde. O profeta está cansado, mas o profeta sabe que o melhor é para Deus. Então ele derrama água sobre o sacrifício, ao ponto de fazer uma vala ao redor do altar. O sacrifício é molhado, o altar é molhado, e há uma vala cheia de água que o povo colocou, e a água fala da palavra. É por isso que em João capítulo 15, quando os fariseus chegam e falam assim: olha, os teus discípulos, eles não se lavam. Aí Jesus falou o seguinte: eles não precisam, porque eles são limpos pela minha palavra. Então a palavra tem um poder de limpar a nossa mente. Quando você lê, quando você medita, quando você busca, quando você vai ruminando a palavra do Senhor, começa a estudar, você está lavando a sua alma pela palavra de Deus. É por isso que você sai daqui, depois de ouvir uma palavra: eu estou mais leve, não é mais leve. É porque o sujo saiu, porque a água entrou. Quem está comigo? A água entrando em nossos corações, ficamos mais leves. A água do Senhor é a palavra. Então o povo dá o que? Dá água, algo raro. E Deus não se preocupa com a quantidade, mas com a qualidade. Como eu falei, o pouco de Deus na mão dele, o pouco nosso na mão de Deus torna-se muito. Tem uma multidão, Jota, uma multidão, nós conversamos, uma multidão precisando de comida, e eu tenho 5 pães e 2 peixes, e eu posso ir para minha casa e comer e me fartar de boa. Só que eu decido seguir o conselho de João Batista: se tu tem 2 túnicas, dá uma para o teu irmão. Ah, mas se eu der uma e sujar essa, o que é que eu vou usar? Deus vai providenciar para você. Eu tenho 5 pães e 2 peixes, mas eu decido dar para Jesus. Então Jesus multiplicou ao ponto de alimentar uma multidão de milhares de pessoas, e ainda sobrou 12 cestos. Meu Deus, Deus está dizendo que aquilo que você compartilhar, que Ele falar para você compartilhar, Deus vai multiplicar na sua vida. Quem recebe essa palavra? Aleluias, aleluias. Elias pediu um sacrifício, o povo ouviu. E deixa eu te falar algo: o sacrifício sem obediência é um sacrifício tolo. O sacrifício sem obediência é um sacrifício tolo. Por quê? Lembra de Abraão? Abraão quer Isaac, quer sorrir. Então Deus dá Isaac para Abraão, o filho da promessa. Mas o mesmo Deus que deu, Deus pede de volta o sacrifício de Isaac. Mas antes de Abraão levar Isaac, veio a obediência. Por isso que a obediência vai fazer você fazer a bênção que já é sua, como fala em Efésios capítulo 1, versículo 3, chegar até você. Quantos querem a bênção chegando até você? Obediência. Abraão obedece, Deus brada do céu, porque Deus aceita o sacrifício de Abraão, porque antes ele fazia o sacrifício, ele obedeceu. Todavia, lembra de Saul, rei Saul, primeiro rei de Israel? Saul, ele tem uma direção de Deus. O profeta Samuel fala assim: Saul, é para você esperar o profeta, e o profeta vai fazer o sacrifício. Saul não espera o profeta, vai lá e faz o sacrifício. E Deus não recebe o sacrifício de Saul. Por que, pregador? Porque ele desobedeceu a direção do profeta. Quem está comigo? Não adianta eu fazer sacrifício, irmão, sem a obediência de Deus.
Não adianta eu fazer sacrifício sem obedecer a Deus, vai ser um sacrifício tolo. E a obediência está bem aqui na palavra do Senhor. Se eu não obedeço, é sacrifício tolo, Deus não recebe. Mas quando eu obedeço, meu Pai, Deus recebe o sacrifício. Ele sente o teu sacrifício e libera algo sobre a tua vida. Quem recebe? Aleluias, aleluias. Podem inventar várias coisas, queridos, em um culto, mas nada vai substituir a palavra de Deus. Nada substitui a água que limpa os nossos corações. Lembra de Pedro, a multidão ali, lá em João capítulo 6, versículo 68, Jesus começa a pregar, é uma mensagem dura, é uma mensagem forte, que a Bíblia diz que muitos foram embora. Eu creio que não aqui, mas nesse imenso Brasil, ninguém pode ver uma mensagem mais forte, Jota. Quando houve uma mensagem mais forte, essa mensagem não foi tão bacana. Por quê? Porque foi lá na ferida, doeu. Aí a pessoa quer sair, por quê? Porque não quer ouvir a palavra que Deus deu, quer ouvir a palavra que decide ouvir. Não ia funcionar assim no reino de Deus, querido. Então o Senhor começa a pregar: aquele que não beber do sangue, não comer da minha carne, não tem parte comigo. Então a Bíblia fala que uma parte da multidão começou a ir embora. E o Senhor fala assim: e vocês, por que não vão? Aí Pedro diz: não podemos ir, Senhor, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Eu não posso ir embora daqui, porque é o Senhor que tem a palavra que me dá a eternidade. Aleluias, aleluias. Elias agora clama a Deus. Elias começa a clamar a Deus. Sacrifício no altar. Elias de joelho. Sacrifício do povo que foi a água. Elias começa a clamar de cabeça baixa e nada acontece. Na nossa vida, parece que nós clamamos e algumas vezes nada acontece. Quem já passou por isso? Parece que você clama e nada acontece, não é verdade? Só parece, porque no mundo espiritual Deus está trabalhando em teu favor. Então Elias está aqui, clamando: Senhor, manda fogo, Pai. Começa a clamar. Imagino eu, Deus colocando no coração dele o Salmo 121. Elias levanta a cabeça e diz: erguendo os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Aí Deus responde através da boca dele: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Aleluias. Levanta a cabeça, Elias. Eu estou no controle. Deus está dizendo para mim e para você: levanta a cabeça. A lição está difícil, não conhece a minha história, mas Ele conhece. Tu não sabe a turbulência que eu estou vivendo no meu interior, mas Ele sabe. Ele manda dizer para você nessa noite: levanta a tua cabeça, tufa o peito e anda como já fosse um vitorioso. Tá difícil, mas eu já venci. Tá difícil, o mundo aí fora não vai me amar, o mundo aí fora vai me odiar, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas aquele que ama a Deus, o mundo vai odiar ele. Então não espere tapinha nas costas do mundo aí fora, não. O mundo vai te perseguir se você se posicionar. Mas entenda uma coisa:
Jesus disse: no mundo tereis, levanta a cabeça, campeão, tem bom ânimo, porque eu já venci por ti, e através de mim, diz o Senhor, você já é mais que vencedor, é mais que vencedor, através de mim você já venceu. Se posiciona, Elias, se posiciona, para eu poder mostrar que eu sou o teu Deus, que cuido dos mínimos detalhes da tua vida. Eu já posso perceber no mundo espiritual altares sendo consertados nessa noite. O altar da falta de perdão, o altar da incredulidade, o altar de não confiar em Deus, o altar da desordem, o altar da confusão, da contenda, o altar da perseguição, o altar da falta de amor. Deus está trazendo uma restauração nesse altar. Meu Deus, aleluias. A imagem 7, Davi, quem puder me ajudar aqui, eu agradeço. Uma pessoa para vir aqui em cima comigo, por gentileza, para me ajudar. Estou finalizando. Elias clama a hora, e quando ele clama, o altar pega fogo. Deus aceita o sacrifício de Elias e do povo, porque a Bíblia diz que até a água o fogo lambeu. E uma pessoa cheia do fogo de Deus, sabe o que acontece? O fogo desceu, o altar já está consertado, está cheio do fogo. E um altar cheio do fogo, quem está de fora vê: ei, aquele cara está diferente, está com semblante diferente, está pegando fogo por dentro. Aí a gente vai, vem de lá para cá, bate no meu ombro. Aí vai andando aqui, o altar que não está tão aceso. Está pegando fogo. O altar que está pegando fogo vai ajudar o outro altar a pegar fogo, e o outro altar a pegar fogo, e o outro altar a pegar fogo. Meu irmão, você não entendeu? Está dizendo o seguinte: que quem está do seu lado vai pegar fogo, vai pegar fogo, vai pegar fogo, vai pegar fogo, e a igreja toda vai pegar fogo no altar.